É, e o que os nossos pais fizeram provavelmente não foi o que os nossos avós fizeram e não é o que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Se é que temos filhos. Eu tenho um, meu chaveirinho de 5 anos, e eu erro tentando acertar. E eu acredito que muitas mães aí acabam vindo nesse vão também de se questionar o tempo inteiro, né? Muitas pessoas falam que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. E como não se sente culpado, né? Com essa enxurrada de informações a respeito de como fazer uma melhor maternidade. É, então, hoje eu vou começar aqui com esse vídeo do Afonso, e eu achei isso bem legal e vai servir um pouquinho para a gente começar a falar sobre o assunto de hoje, que é educação respeitosa. E, e o que é respeitoso, e quais são os limites assim do que a gente pode deixar a criança escolher ou não. E eu falo isso mesmo num lugar de quem já passou e de que passa por isso, porque é, quem conhece um pouco mais da minha vida sabe como eu tive que ir dirigindo consertando o carro enquanto eu continuava dirigindo, né? Mas vamos acompanhar aqui, vamos ver. Agora é cobrado, né, de filho. Porque a minha geração tá demorando mais para ter filho. Porque a gente já percebeu que filho é ruim. Né? A gente. Não, a gente percebeu que não precisa ter tão cedo assim. Tanto que, ó, nossa mãe teve com 20 anos, ela já tinha filho. Nossos avós, com 15 anos, já tinha filho. Nossos bisavós, com 12, já tinha 4 e 2 não tinha vingado. Então eles são bem à frente. A gente não, a gente falou, não, eu vou primeiro, não quero ser igual minha mãe, meus pais, meus avós. Eu vou estudar, e aí eu vou trabalhar, aí eu vou comprar uma casa, aí eu vou conhecer alguém, e aí a gente vai ter um filho, uma família. Isso na nossa cabeça. Que na vida real foi, eu estudar, mas não estudei uma coisa que eu queria, trabalho eu não ganho tanto assim, casa tá caro, não consigo conhecer ninguém, meu Deus do céu, ainda tô no Tinder. Então, basicamente, a gente tá, eu estudei, foda-se, vamos fazer um filho e morar junto de aluguel. Era basicamente, a gente pulou grande parte, mas caiu o número de filhos. Você pega a geração, até os anos 50, a média de filhos era de 5 a 7 filhos. Até os anos 80 era de 3 a 5 filhos. A minha geração, que são os millennials, pessoas nascidas entre 80 e 95, é A de minha um a também. 3, sendo que o terceiro é sempre sem querer. O primeiro é, vou ter um filho para mostrar para minha mãe que dá para criar um filho sem bater, só na base do diálogo. Dá pra criar um filho que é o seu amigo. Eu quero que meu filho seja meu amigo. Eu não quero que ele tenha medo de mim. Eu quero que ele veja em mim um companheiro. Isso é muita geração de agora. A geração da nossa mãe é: eu não sou a sua amiga. Meu Deus do céu, é muito. Parece que ele estava dentro da minha casa. Eu não quero ser sua amiga, tá? Eu já tenho meus amigos, você não faz parte deles. Ah! Mãe, você quer que eu tenha medo de você? Eu quero que você tenha pavor de mim. É isso que eu quero meu filho pra ser meu amiguinho. Porque eu não consigo fazer. E aí eu vou ter um filho amigo. Ai, te fuder, pô. Filho não tem que ser amigo, ele tem que ter medo de você. E a despeito dessa questão de estar certo ou não, porque na verdade a gente não tem como saber, né? A gente, em todas as áreas da vida, vai fazendo uma coisa e as pessoas vão mudando as pesquisas, as informações. Então, até na medicina você vê que o ovo era o vilão, aí o ovo é o amigo, e a cada hora existem novas pesquisas e com a maternidade é assim também. Tanto que quando eu fiz o pré-natal, tinha uma menina que falava assim: nossa, quando eu tive meu primeiro filho, eu tinha que deitar ele de lado. E hoje eu tenho que deitar ele de frente. É porque das duas formas diziam para mim que ele não ia se engasgar. Então, nesses anos que ela criou o filho, das duas formas ela estava tentando fazer o correto. E muito do que a gente recebe de informação está acabando deixando a nossa mente muito com performances. Por que eu digo isso? Na época das redes sociais, a gente não vê só o que é, mas o que está sendo mostrado, um recorte. Então,
a performance e esse boom, né, dos influenciadores de maternidade e a culpa vende. Então, eu mesmo fui uma dessas pessoas que ficou assim, ó, na paranoia da educação respeitosa nessa loucura de algoritmo do Instagram, recebendo vários tipos de conteúdo. E eu posso te falar, sabe? Eu estava numa época de pandemia, estava sozinha e não estou colocando a culpa nessas coisas, a gente sempre é responsável. Mas hoje, mesmo meu filho tendo apenas 5 anos, eu vejo em paralelo várias coisas que eu errei porque eu dei ouvidos a muitos coaches e pessoas tentando simplesmente vender o curso delas para mim sobre ser uma melhor mãe possível, sendo que não é tão simples assim, né? E aí eu vi esse vídeo esses dias da Ivana, não sei como é que se fala, né? Ivana Jauregui, ela não é brasileira, mas ela também, para mim, é um pouco problemática. Ela fala de um lugar muito específico da sociedade, mas ela vai um pouco na contramão da maioria das pessoas hoje que falam sobre maternidade no Instagram, no TikTok. E assim, eu vou falar, muitas coisas que eu assisti e acompanhei dessas grandes, eu sou muito grata, porque é o que o Afonso Padilha disse mesmo, a gente quer fazer diferente do que os nossos pais fizeram, a gente quer ser amigo dos nossos pais, porque é, era uma coisa muito difícil, né? Você tá naquela posição de criança calada, e aí acontece o lado oposto, né? Essas crianças cada vez mais estão testando o limite, e aí onde a gente errou? Em que momento a sociedade, os nossos millennials, incluindo a mim, erramos na criação desse ser humano, né? Então, por mais que eu tenha algumas questões com a Ivana, a gente vai assistir o vídeo dela aqui. Eu vou deixar aqui um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rapidinho, né? Tá bom, vamos lá. Respeitosa está acabando com a sua autoridade e seu filho está ficando um malcriado. O que mais temos hoje em dia são crianças que não obedecem ninguém, que questionam tudo, que ficam se impondo, que tudo tem que ser do jeito deles, que não têm capacidade de lidar com a frustração, que se não for como eles querem, fazem um escândalo. O que mais temos hoje são crianças inadequadas para lidar com desafios da vida. Crianças que não sabem abaixar as orelhas. Vão discutir, bater boca com o professor dentro da sala de aula, porque o professor mandou ele fazer silêncio agora. E por que tem que fazer silêncio? Tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser combinado, tudo a criança tem que concordar também. Você tem um filho com 5 anos de idade e você vai sair de casa, está frio lá fora, e você fala assim, ó, filho, eu tenho que vestir o casaco. A gente vai sair. O filho diz, não quero botar o casaco. 5 anos de idade, não quero botar o casaco. Por que tem que botar casaco? Aí você para, como você é uma mãe que quer educar o seu filho com respeito, você para, abaixa e conversa com a criança. Tem que botar o casaco, filho, porque lá fora tá frio. Se você não botar o casaco, fica dodói, entendeu? Aí a criança fala assim, eu entendi, mas eu não quero botar o casaco. Aí você diz assim, filho, então vamos fazer o seguinte, já que você não quer botar o casaco, então vamos fazer assim, ó, um combinado. Vamos combinar uma coisa? Com a mamãe um negócio, vamos combinar com a mamãe um negócio. Você vai sem casaco e entra no carro você pode ir sem casaco, mas assim que a gente descer do carro, você coloca o casaco, tá bom, filho? E o filho fala, tá bom, claro. Porque a criança, criança pequena, ela não tem uma noção a longo prazo. Para ela, você resolveu o problema dela agora, tá bom. Não vou precisar colocar o casaco nem no carro, ótimo. Mas lá para frente, eu nem consigo perceber o que vai acontecer lá à frente. Mas, combinado, mamãe, combinado. Chegando lá, vão descer do carro, você fala assim, chegamos, vamos botar o casaco como combinado, filho? E ainda faz um tom de pergunta, né? Tipo, vamos, filho, você vai cumprir com o seu combinado? E a criança, que vive o momento presente e que não quer botar um casaco, vai falar, não quero botar o casaco, mãe, eu tô com calor. Ai, filho, você tá com calor, não quer botar o casaco, mas a gente combinou. A gente combinou que chegando aqui, antes de descer do carro, você colocava o casaco, filho. Foi combinado que você fez com a mamãe, os combinados. Ai, que desespero. Desespero não, porque eu vivo a mesma situação. Eu tenho que cumprir.
Aí a criança fala, não quero mais, eu não vou botar o casaco, eu não quero botar casaco. Aí ela começa a chorar. Aí você, mas filho, você combinou com a mamãe, tem que botar o casaco, lá fora tá frio, você pode ficar doente. Ele fala, não vou ficar doente, eu não vou ficar doente, eu quero ir sem casaco. Aí você já duvida, será que ele vai ficar doente ou não vai ficar doente? Porque você está negociando, conversando com uma criança de 5 anos de idade, de igual a igual, a importância de colocar um casaco. Mas você quer ser respeitoso, então se a criança está com calor, ela está com calor. Será que é para ela colocar o casaco? Então você sai do papel do adulto, você coloca no mesmo nível da criança. Aí ele fica firme e diz, não quero, começa a chorar, eu não quero botar o casaco. Aí todo o teu respeito, tua paciência, tua combinação, negociação, conversação, vai pra casa do chapéu. todo o tempo que você dedicou vai pro ar. E você explode. Fala a verdade. Você explode, porque é insustentável esse processo todo. Você dedicou todo o teu melhor, conversou, combinou e só se frustrou. Porque chegando lá, o teu filho não colocou o casaco e ele acabou chorando do mesmo jeito. Então você só se frustrou. Você disse assim, mas filho, eu fui amorosa com você. Tá prometido. Prometeram aqui no livro para mim que se eu for amorosa com você, você vai concordar comigo. Que se eu fizer um acordo com você, você vai combinado com você, você vai concordar e você vai fazer, vai cumprir o combinado, filho. No seu, a criança tem que participar da elaboração de regra, das brincadeiras que ela tem com as outras crianças. Isso já é bastante pepino para ela. Estar brincando lá com outras crianças e decidindo, você é o chefe. Não, eu não quero ser o chefe. Então, você era o marido e eu era a mãe. Não, eu não quero ser a mãe. Eu quero ser a babá. Você é o cachorro. Não, eu quero ser um sapo. Então, você é um sapo e eu sou a mamãe sapo e ele é o filho sapo. Não, eu não quero brincar. Mas então a mamãe e o papai sapo não têm filho. Então a pedra era o filho sapo. Já com isso, já tem muita coisa para argumentar, para discutir, para pensar, para negociar, para combinar, para concordar. Tudo isso que você coloca teu filho para fazer junto com você, ele tem que estar fazendo com as crianças da idade dele, não com você. E você deveria estar fazendo isso com tua mãe, com teu marido, com tua irmã, não com teu filho de 5 anos de idade, 10 anos de idade. Entende? Você coloca a criança num lugar de poder, você entrega para ela um poder que ela não dá conta. Então, ela é imatura, ela não dá conta. Então, o que acontece no dia a dia, você tem uma criança chata. Por pequenas coisas, é tudo uma grande história. É insustentável. Você tem que se dedicar a ser uma mãe lúdica, harmônica, paciente, conversadora, porque é puro blá, 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 tudo explicação, tudo lógico, tudo entendimento. Com uma criança. Pelo amor de Deus, eu tô passando por isso. E eu sinto que foi o começo que causou todo esse efeito rebote que eu tô tentando correr atrás. E é realmente isso que me pega, assim, né? Então, claro, estou sozinha, são 7 dias, 24/7, mas ele é o amor da minha vida e a gente não quer que aconteça nada com essa criança, né? E ao mesmo tempo também não quer que seja uma criança que ultrapasse os limites, né? Então é difícil. Criança que tem um cérebro que nem começou a despertar ainda. Um cérebro que está dando seus primeiros despertares. Lá, tudo bêbado de vida ainda. Tudo confuso ainda. E você está lá, ó. Tudo na teoria, tudo argumentado, tudo como se fossem mágicas, fadinhas e coisinhas. É um blá blá blerio que chega uma hora que não tem como você sustentar. Porque aquilo te demanda tempo, energia, dedicação, bom humor, bem-estar, alegria, leveza, tom suave, sempre pedagógico, sempre cheio das didáticas. Vamos tomar banho, filho? Você já chega dando uma ordem então de pergunta. Aí você já trabalhou tudo. Vamos tomar banho, filho? O que você acha se a gente tomar banho agora? E se a criança fala não? Não, então eu vou argumentar. Eu vou ajudar ele a entender a importância dele tomar banho com 5 anos de idade, com 10 anos de idade, com 14 anos de idade. Eu já não tô mais nessa paciência, não. Já realmente a gente já tá em outra situação, porque é isso que eu falei, né? É correr atrás do prejuízo, né? Porque a gente tem que perceber e mudar a rota. Não vai entender, porque falta vida para ele. Isso é violento, você não perceber que você está exigindo da criança algo que ela não consegue, não dá conta. Não é porque ela não quer, não é porque ela é imatura, é porque ela acabou de nascer, ela não tem experiência, não está desenvolvida ainda. Aí você quer que teu filho discuta com você de igual a igual, entenda. Aí você diz assim, ó, vamos tomar banho? O que você acha? Já então de pergunta, você já se sabotou no início. Aí o filho fala não. Aí você vai fazer o quê? Tentar convencer o filho de que fale sim, de que mude de ideia. Porque você é uma mãe legal e tudo em harmonia na tua casa. Eu quero que você entenda, esse caminho te leva para a desarmonia, porque o que acontece? Chega uma hora que você não aguenta mais, e se teu filho tiver temperamento forte, e ele for teimoso, ele não vai querer tomar banho.
você vai perder a paciência, porque você gastou um monte de energia, você fez tudo de todos os jeitos e todas as formas, foi amorosa com teu filho mesmo assim não aceitou tomar banho. Chega uma hora que... Então, nessas partes, assim, eu simplesmente paro de falar e o conduzo até ao que ele necessita fazer. Porque ele tem essa questão muito de bater de frente, né? E eu sinto mesmo que não adianta ficar conversando muito. Você só tem que realmente ir conduzindo. Ele tá ali confrontando você, não quero tomar banho, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Vai ali tirando a roupinha dele, vai ligando o chuveiro e, e aí ele vai parar, ele para. Mas não dá para ficar conversando todo o tempo, não. E isso foi uma coisa que eu demorei a fazer, porque eu achava que tinha que ser assim, que tinha que conversar. Mesmo nas coisas que, você tem que dar escolha para a criança da roupa, oferece duas roupas, tal, não sei o quê. Mas chegou um ponto que eu fazia isso e ele não queria nenhuma das duas, ele queria bagunçar todo o guarda-roupa. Você explode. E você se torna aquela mãe que você não queria ser. Uma mãe autoritária, violenta. Sai da mãe respeituosa, toda cheia dos piripipepis, e vai para uma mãe violenta, autoritária, que explode, que acaba batendo na criança. E ainda se sente frustrada, diz assim, com meu filho não funciona essa educação respeituosa, com meu filho não funciona, porque meu filho é muito forte. Ou então, você se sente frustrada com você, diz assim, eu não dou conta, acabo explodindo. Eu não consigo ser uma mãe respeituosa. É que isso que você está aprendendo é uma meleca, não é respeito. Já parte do momento que você não está entendendo como funciona a criança, como funciona o pensamento dela. Você está colocando teu filho de igual a igual, você está se colocando de igual a igual, você está querendo dividir um poder de decisão com teu filho que ele ainda não dá conta de assumir. Ele precisa que você decida por ele. Ele precisa que você fale, que você mande. Não é falta de respeito você mandar o teu filho fazer as coisas. Não é falta de respeito. É falta de respeito você mandar o teu filho agredindo. Você agredir o teu filho para ele fazer as coisas. Isso é falta de respeito. Mas é o que você acaba fazendo depois que tentou todo o respeito, não funcionou, pimba, explodiu. Acabou gritando com a criança. Aí o que acontece é que pequenas coisas que deveriam ser muito simples, como vai escovar o dente, tira o sapato, troca de roupa, desliga a luz, dá a descarga, guarda o brinquedo. Pequenos comandos que deveriam de ser simples durante o dia viram uma história. É uma meleca, aquele negócio, um negócio que você vai arrastando e é tudo. Você tem que respirar fundo para ter paciência. É tudo uma teoria. Então, uma coisa que ajuda bastante, pelo menos para a gente tem funcionado bastante, é a gamificação das tarefas, né? Então, essa questão dele querer mexer e ser ativo, a gente acaba colocando uma rotina e ele vai tirando as coisas ali das tarefas. E eu funciono muito bem assim também, né? Eu preciso de lista para tudo. E ele precisa de imagens para tudo. Então isso acaba dando ele uma autonomia bem legal. Ele gosta de deixar as coisas dele arrumada, ele já coloca a roupa no cesto e seca a louça para mim enfim, faz as coisas dele ao alcance, né? Então, dar uma rotina é bem legal, estilo Super Nanny mesmo, né? E, enfim, a questão é lidar com esse comportamento dele, é meio complicado. A prática não funciona. Por que não funciona na prática? Porque teu filho não está pronto para isso. Ele não tem capacidade de discutir com 6 anos de idade, 10 anos de idade, sobre sua própria educação. A criança precisa poder se sentir injustiçada, ela precisa poder chorar porque a mãe obrigou ela a tomar banho, sendo que ela não acha sentido nenhum em tomar banho. Para que vai tomar banho se ela vai se sujar de novo? Esse é o pensamento da criança e esse é o pensamento que a criança deve ter. Porque é um pensamento imediato, um pensamento concreto. Não é um pensamento, a criança não consegue ir para o futuro e voltar para o passado, assim como a gente faz para estruturar um pensamento linear e complexo e cheio das possibilidades. A criança... Eu gosto muito de acompanhar histórias de acumuladores compulsivos, né? E eu fico acompanhando os comentários e muita gente fica comentando assim: hoje eu agradeço pela minha mãe ter me obrigado a tomar banho todos os dias, né? E isso é estrutural, né? Provavelmente a mãe que não deu banho todos os dias no filho teve algum problema. E eu não tô falando aqui de bondade, de maldade, não, mas eu trabalho em escola e a gente vê crianças assim negligenciadas e sempre tem uma história por trás, né? Os pais, eles sempre estão passando por alguma situação e a gente
e a gente não pode julgar. A gente tem que entender que sem políticas públicas não dá simplesmente para julgar caso a caso, né? É uma questão maior. Mas a questão de cuidar da criança, voltar a olhar para a criança com compaixão, tem que vir primeiro do cuidador, né? Esse cuidador tem que ter compaixão por ele mesmo, né? Porque se ele é usuário de drogas, se ele vive num relacionamento abusivo, se ele, enfim, não cuida da saúde, a criança tá vendo isso e por mais que ela tente sair, não vai rolar, né? Mas eu acho que aí também já não tá nem no caminho, tá nem no nicho aqui de educação respeitosa, né? Eu acho que é mais a base da pirâmide das necessidades básicas, né? Tem mais uma parte do vídeo aqui, mas eu acho que já deu para entender o que ela quer dizer com isso, né? Eu acho que muito do que ela falou é verdade. Muita coisa eu estou passando e eu tenho certeza que é porque quando meu filho era muito pequeno, eu abri muito a mão. Mas eu também entendo que existem pessoas que precisam aplicar isso, porque entendem a violência como um processo inerente à educação. Então uma coisa é o que ela falou, você vai, tenta, aí você explode, bate, aí não adianta nada. Olha, o que é pior? Você tentar até perder sua paciência, porque, gente, tem criança que realmente exige mais da sua atenção, ou você vai usar a violência como instrumento base. Tem gente que ainda hoje faz isso, né? Tem criança que ainda hoje é tratada como objeto. E é a nossa função, né? Entender essa pessoa, esse indivíduo menor de idade, que nós tutelamos e que vai ter um momento que ele vai ser adulto e vai ter que seguir com os seus próprios passos, né? Mas pra gente também é um desafio. E eu acho que é um recorte muito específico que ela fala, né? Porque realmente não cabe para todas as realidades, talvez só para uma parte. E realmente ela quer vender o workshop dela em detrimento das concorrentes. Mas a Ivana é um pouco menos paranoica do que as pessoas hoje em dia tentam vender pra gente essa ideia, né? Então, eu acredito que se você tá se sentindo mal, deixa de seguir essas pessoas. Eu acho que não é errado você sentir dúvida, né? Então, eu acho que é preciso conviver com dias bons e dias ruins. Nem sempre a gravidez vai ser perfeita, como foi daquela influenciadora que você gosta. Não deu pra fazer o aniversário de 1 ano, igual daquela menina que você segue. Mas é isso, gente. O que você tem que ver é o que você tá fazendo de bom por você e pela criança. E quanto mais você cuida de você, melhor fica pra criança, né? E esse eu acho que é o meu maior aprendizado nesses dias. Mas eu fico por aqui e conta pra mim se você também anda passando por essas situações aí. Eu todos os dias tento e a gente vai aprendendo cada coisa que Deus duvida.